Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o desenvolvimento psicossexual, que é uma teoria desenvolvida por Freud para explicar o desenvolvimento da personalidade ao longo de toda a infância. E esse desenvolvimento é composto por 5 fases, que é a fase oral, que é a fase anal, que é a fase fálica, que é a fase de latência e a fase genital. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre 2 fases, que é a fase oral e a fase anal. No próximo vídeo eu vou dar continuidade e vou estar falando sobre a fase fálica, fase de latência e a fase genital. E eu vou estar dividindo esse vídeo em 2 justamente para não ficar muito longo. Para quem não assistiu a minha aula anterior sobre pulsão, eu recomendo que entre no meu canal e assista, porque é muito importante entender o conceito de pulsão de uma forma bem clara para entrar na sequência desse vídeo, para que você possa entender o desenvolvimento psicossexual. Bom, na fase oral, que é do nascimento até mais ou menos 1 ano de idade, o investimento pulsional está localizado na região da mucosa, na região da boca. Então, só para lembrar, qual foi a primeira experiência de satisfação do bebê? A primeira experiência de satisfação é a amamentação, é quando a criança ela vivencia uma experiência de desprazer, quando ela está com fome, a criança vai lá e começa a chorar e a mãe vai lá e alimenta. Então a boca ela é vital para comer e a criança ela obtém prazer de estimulação oral por meio de atividades gratificantes, como degustar, né, por exemplo. Então nessa fase, a criança, né, do nascimento até 1 ano de idade, ela é totalmente dependente de seus cuidadores para ser alimentado, por exemplo. Um bebê de 3 meses, você não pode deixar ela largada que, por mais que ela chore, por mais que ela morra de fome, ela vai morrer de fome se ela ficar lá. Né? Porque ela pode berrar e se ela não for atendida, ela não vai levantar para ir pegar um alimento. Mesmo porque fisicamente ela não consegue realizar determinados movimentos, ela não consegue andar com 2 meses, né? Ela não consegue andar com 1 mês. Então ela é totalmente dependente nessa fase. E é nessa fase em que ela desenvolve o sentimento de confiança e conforto, né? Através dessa estimulação oral. Então essa estimulação oral ela é muito fundamental, ela é muito importante, onde ela desperta esse sentimento, né? Esse sentimento de confiança e de conforto é muito importante. Só que, como já foi mencionado nos vídeos anteriores, toda criança, todo sujeito, ele tem uma percepção diferente do outro. Ninguém vai perceber, pode ter experiências similares, mas ninguém vai ter uma experiência de percepção igual ao outro. Possa ser que ocorra bem similar, mas não é a mesma coisa. E tem crianças, tem indivíduos que vão ter experiências iguais e vão ter percepções totalmente diferentes. Então, nessa fase, pode vir a ocorrer um conflito. Que conflito que é esse? Porque nessa fase a criança, ela começa, né, depois de um tempo, a criança já se aproximando da idade de 1 ano, ela começa a tornar-se menos dependente dos cuidadores. E isso pode ser percebido de uma maneira muito conflituosa, muito desagradável, muito pesado para a criança. E aí ocorre a fixação. Então a fixação é quando ocorreu um conflito nessa fase. E aí quando a criança tem esse tipo de conflito nessa fase, na fase adulta ela tende a ser um adulto com problema de bebida, com problema de cigarro, de vícios, né, de roer unhas, tudo relacionado ao oral, né, de comer também. A segunda fase, que é a fase anal, é a fase entre 1 a 3 anos de idade, onde a criança ela tem como foco principal o controle da bexiga e das evacuações. Então, nessa fase, a criança ela passa por uma espécie de treinamento, vamos assim dizer, né, do toalete, né, de usar o pinico, né, de começar a usar o banheiro. Então ela vai lá, a criança ela vivencia essa experiência e ela passa
a ver as fezes que ela faz, porque até então a mãe tá trocando a fralda, então ela não vê, né? A mãe troca a fralda, joga a fralda e coloca uma outra nova para ela. Então ela não chega a ver, ela não é ela que joga fora, né? E nessa fase a criança, quando ela passa a desenvolver a habilidade de controlar as necessidades corporais, ela passa a ver as produções dela. Então, muitas vezes nessa fase, se vocês olharem nos vídeos no YouTube, tem crianças que vão estar brincando com as fezes como se fosse uma massinha. Ela vai lá, ela esfrega na parede e ela não está fazendo isso porque ela quer irritar os pais ou porque ela tem o intuito de sujar. Não é nada disso, né? Ela fica... ela se sente realizada, né? Olha, são as minhas produções, né? Então, assim, é bem comum que a criança, quando a mãe vai dar descarga para ela, a criança se despedir das fezes. É uma produção dela. Tem criança que chora. Então, é uma fase que, assim, se os pais, né, encarar essa fase de uma forma tranquila, né, sem punição severa, né, quando a criança escapa, ou quando a criança suja sem querer, ou quando a criança brinca com as fezes, né, quando não há uma punição severa nesse aspecto, e também quando não há negligência, né, a criança passa a desenvolver um sentimento de realização, independência, torna-se um adulto competente, produtivo e criativo. Quando a criança ela é ridicularizada, né, por escapar, né, por ela não ter conseguido segurar ou por ela ter sujado, essa criança ela pode, né, desenvolver na fase adulta, ela pode se tornar um adulto rigoroso, um adulto rígido, um adulto obsessivo, vamos assim dizer, né, que nós vamos chamar de personalidade anal retentiva, né, quando há punição severa. E quando há negligência, a gente chama de personalidade anal expulsiva, né, onde o indivíduo ele tem uma personalidade que passa a ser confusa ou destrutiva, vamos assim dizer. Bom, conforme eu falei para vocês, eu vou estar dividindo esse vídeo em dois para não ficar muito longo. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a fase fálica, sobre a fase de latência e a fase genital. Te espero lá!